E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje, e finalmente, estou trazendo o comeback oficial do Blackpink com o seu segundo álbum de estúdio denominado Born Pink. Eu tô bem ansioso. Para mim, Pink Venom foi envelhecendo, feito vinho com o tempo, e eu acabei gostando bastante da música. Então eu tô ansioso para saber o que as meninas vão nos entregar agora nesse segundo álbum de estúdio. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Lisa. Olha, essa parte da ponte me lembra Playing with Fire. Uh, essa sample clássica de orquestra, misturada com esses sintetizadores. Ó o tanque. Uou. Ó, os lixos de Bumbaiá. Cara, eu só queria falar o quão essa sonoridade é muito diferente dos trabalhos anteriores delas. Desde Peak Venom, elas já têm trabalhado essa exploração sonora que se diferencia de tudo que elas já fizeram anteriormente. Então isso é muito, mas muito, como posso dizer, muito foda, né? Porque é uma evolução sonora que elas estão nos apresentando. E aí nos 39 segundos agora de música, elas já nos apresentam essa sample de orquestra clássica fundida com esses elementos do trap e do hip hop, que a gente já viu essa função de trap e hip hop ali em Pink Venom, né? Então elas só estão dando continuidade sonora para aquilo que elas nos apresentaram no pré-single, então isso é bem interessante. Além disso, algo que diferencia essa aqui de Pink Venom é justamente por esses versos melódicos, que são todas as integrantes estão com os versos mais falados, né? Então isso é bem interessante. Além do que, a gente já tem três referências aqui aos MVs, né? Teve Play With Fire, Bumbayai e Du 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 Du. Du 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 Du. Ó o guarda-chuva de How You Like That, né? Uh, o planeta. A música é realmente dominada por essa sample clássica de orquestra, né? Ela é bem. Ela se destaca bastante na música. Os visuais estão muito bonitos, mas achei Pink Venom mais bem investido do que Shutdown. Uou. Essa máscara da capa do álbum ficou bem legal. No caso, como é preto no fundo, é em referência a Pink Venom, né? Tipo, uma continuação, porque a lírica de Pink Venom fala justamente sobre elas dominarem as pessoas, né? E aqui elas estão falando liricamente que pra, pra todo mundo fugir que elas estão chegando como um tudo, né? Ó, outra referência da Jisoo. Uh, tem muita referência nesse MV, né? Queria ver aqui atrás, né? Vai que tem alguma coisa também. Acho que tem referência sim, alguma coisa delas aqui. Ó, tem Lalissa. Ó, tem bastante coisa, né? Não tem muito segredo a sonoridade, na verdade. É mais esses elementos do hip hop com os sintetizadores dominantes. A gente tem também bastante presente as influências do trap justamente nas vozes delas ali também, de alguns efeitos nas vozes, que é característico do trap, que é bem interessante, que é bem diferente, né? Justamente com essa sample que domina a música toda do começo ao fim, né? É um ponto impactante da música, eu diria.
E elas estão bem, tipo, gangsta, tá ligado? O... A harmonização. Elas vão acabar com as pessoas. Se escondam porque o Blackpink está de volta, não é mesmo? É basicamente isso que a lírica da música fala. Tipo, estamos de volta. Na verdade, elas nunca foram, né? Como a Jennie disse ali no começo, elas nunca foram embora, elas sempre estiveram na área, né? Como eu disse antes, a fusão dessa sample com os elementos do trap e do hip hop criam esse som muito impactante e exótico do Blackpink, o que é algo muito legal, porque como eu falei, se distancia de tudo que elas fizeram sonoramente e anteriormente, inclusive de Pink Venom. A construção de Shutdown é bastante diferente, então isso é um ponto super positivo que me agradou. E além disso, essa música, como Pink Venom, também explora um lado mais ousado do Blackpink, né? Como me lembra também Pretty Savage, né? Que esses lados mais passivo-agressivo do Blackpink, né? É legal ver todos esses elementos da história do Blackpink aqui, né? Tivemos Playing With Fire, Bombaya, Dudu e Whistle. Então é bem legal. E também How You Like That, se eu não me engano. Então temos vários elementos da história do Blackpink ali, né? Pra reforçar que elas realmente nunca foram embora e, tipo, tudo que elas fizeram até então impactou bastante na indústria, né? Type a Girl. Bruninho sempre traduzindo. Abraço, Bruno, se estiver vendo. Uh, a gente ainda tem muito presente os elementos do hip hop aqui, né, nos primeiros segundos, só que a diferença para Shutdown é que é esse tipo de hip hop um pouco mais lento, isso é bem legal. E uh, continua com esse lado ousado do grupo. Uh, uh, esse, esse vibrato. É um hip hop um pouco mais lento mesmo. Liricamente falando, ousadas demais, né? Bem diferente a construção e as meninas explorando os vocais aqui, né? Cada integrante tá cantando em um tom diferente. E então é bem legal, porque dá pra sentir em cada verso a personalidade de cada integrante. E elas cantando de uma forma bastante debochada também, né? Gostei dessa batida. É o tipo de música que eu gosto de hip hop. Tipo, esses hip hop chill out, tá ligado? As influências do trap também estão ali. Legal. Oh, os vocais da Jisoo, bem agudos aqui. O refrão é muito bom, porém algumas partes da música eu não gostei porque ficou muito linear, assim, digamos, sabe? É a mesma coisa do começo ao fim, mudando, é claro, o pré-refrão com o refrão. Mas esse refrão é bem impactante da música, com certeza é um dos pontos mais altos dela.
E a letra é muito boa também, eu gostei. Tá, 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 tá. Sintetizadores dominantes aqui. Acabou. Cara, System Down, elas já estavam falando que, tipo, a gente nunca foi embora, a gente sempre esteve aqui. Agora, tipo, fechem as portas, fechem tudo que a gente tá chegando aqui, como elas mesmas disseram. Foi direcionada para um lado mais amoroso agora, falando justamente pra pessoa que, tipo, tu não vai se fazer com a gente, tá ligado? Porque a gente é tão foda que a gente vai esquecer que você tem algum tipo e que você se faz, porque você vai estar caidinho justamente por nós, né? Nós vamos jogar o nosso Pink Venom em você. E bem legal porque continua com essa ousadia do Blackpink, né? Nessas três primeiras músicas do disco, elas continuaram bem ousadas, né? Legal. E diria até que essa música também traz esse lado um pouco mais arrogante do Blackpink. É claro que levem esse meu comentário como algo bom, mas tipo, que elas são as fodonas e já era, tá ligado? Oh, e essa guitarra minimalista? Caralho! Gostei! Nossa! Eles conseguiram mesclar essa guitarra com alguns elementos do New Wave. Gostei! E algo que eu queria. Acho engraçado porque na música anterior elas estavam todas empoderadas e tudo mais, e no final elas que acabaram se apaixonando pela pessoa, né? Muito, muito engraçado. Elas estão. E estão. Uh, ó, esses sintetizadores. Elas estão mais sensíveis aqui, né? Na faixa anterior, Type Girls estavam mais ousadas. Tem esses elementos do synth pop suaves, não chega a ser retrô. E a guitarra, essa guitarra, esse riff de guitarra, esses acordes mais minimalistas do começo ao fim da música. Caixa de ritmo presente também, alguns versos, com uma bateria eletrônica. Não, essa muito boa. Caramba, eu gostei bastante dessa. E é bem diferente porque não é. Não chega a ser mid-tempo a faixa, mas ela é um pouco mais lenta. Ela é uma faixa um pouco mais lenta, né? Também. Não é tão rápida, mas não chega a ser tão lentona também. Na real é uma faixa mid-tempo, com influências do synth pop e do new wave. Elas querem ficar com essa pessoa, né? E algo muito legal é porque a última vez que elas exploraram esse lado mais sensível delas foi em Love Sick Girls, né? Por exemplo, Love Sick Girls é um pouco mais rápida, essa aqui é um pouco mais lenta, né? Mid-tempo, no caso essa. A outra é Power Pop.
E acabou. Foi tão rápido. Elas exploraram um gênero que eu adoro aqui, que é o synth pop. Eu adoro esse som, esses sintetizadores, essa guitarra na música, assim, deixou a música tudo mais suave, gostosa de se escutar, né? E elas vieram com essa lírica sobre essa apreensão de se apaixonar novamente, como elas falavam em Love Sick Girls também, né? Transformar essa dor em algo bom, e aqui elas continuam nessa pegada, então é muito legal. E eu adorei a sonoridade dessa música, minha favorita. Solo? Vai ser solo da Rosé essa? Entrando a guitarra com a bateria, vai ter pop rock aqui. Não acredito. Eu jurava que elas iriam fazer comeback com uma sonoridade um pouco parecida com Tomboy do G-Idol, não sei porquê. Porque ela tem esses conceitos, Girl Crush e tudo mais, eu achei que elas viriam nessa pegada. Mas acabaram vindo com uma outra pegada, mas algo que eu gostaria de ver o Blackpink explorando seria a pop rock também. Uh, Muito boa. Essa guitarra rítmica e esse groove, mano, de baixo. Yes. Constrói a narrativa da música por completo. Essa parte aqui me lembra Gone. Tipo, aqui estou eu contando de novo a mesma velha história, porque ela já contou essa história no solo dela. Então isso é bem interessante. No Rosé, né? No single álbum dela. E ela tá entregando bastante angústias aqui, né? Um monte de angústia. Caixa de ritmo bastante presente na música. É, as músicas anteriores estavam usando muitos elementos eletrônicos, né? Por computador, mais batidas, digo. E aqui já temos mais instrumentos de cordas presentes, por mais que sejam eletrônicos, tem mais instrumentação aqui, é bem legal. Eu gosto disso, eu gosto de, sei lá, deixar a música um pouco mais viva, sabe? Mais brilhante, eu gosto disso. Ela tá falando bastante sobre despreocupações também. Esse refrão é muito bom porque a guitarra fica mais evidente. E depois, como que eu disse, constrói a narrativa pra explodir agora com esse groove. Fica muito bom. Nossa, minha favorita do disco, junto com Yeah Yeah Yeah. Ficaram muito boas. Uh, E isso abre muitas portas, né? Porque nos próximos mini álbuns ou álbuns do grupo podemos ter solos de cada uma das integrantes, né? O Mamamoo já fez isso no projeto Four Seasons, Four Colors, que era cada integrante representava uma estação, então em cada disco tinha um solo de cada integrante, e Blackpink pode estar fazendo isso também, né? A gente teve a Rosé agora, e nos próximos lançamentos do grupo a gente pode ter uma música solo de cada integrante também, né? Isso é bem legal. Isso é super normal no K-pop, né? Em cada mini álbum, às vezes a gente ter. Como é que é o nome? Tipo. Ih, esqueci. Unities ou solos, né? Esse groove é muito bom. Gostei.
as sonoridades aqui estão muito mais bem exploradas do que o The Album. Eu achei o The Album, eu não gosto muito dele. Tô gostando bem mais desse do que o The Album. É, a coesidade sonora aqui tá mais coesa. Gostei. Uh, Lisa, a voz bem limpa. Caramba, aqui a evolução do Blackpink. Caramba, agora sim, tipo, liricamente falando, tá muito rica a música. E é isso que eu gosto de ver nos grupos, sabe? Menos superficialidade e mais profundidade, sabe? Mais conexão. Era isso que eu sentia falta em muitas músicas do Blackpink. As músicas são boas? São. Mas faltava um teor muito, dependendo da música, claro, de conexão, sabe? De eu me identificar. Então, legal, sabe? A identificação aqui. Isso é legal, porque aproxima o artista do ouvinte. Então, isso é muito legal. E aqui, a música, sonoramente falando, é uma balada em que o piano, temos esse piano suave dominante, e o que faz a música acontecer realmente é os vocais das meninas, os nuances delas e a exploração dos vocais dela, né? A gente vê que é junto com Yeah 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 e Heart to Love são músicas que passam a sensibilidade do grupo. Isso é bem legal. Disso tá entregando bastante os vocais agudos, né? Muito alto. Oi? O quê?
Elas falando de cigarro e bebida. E eu ia falar isso, tipo, elas estão repreendendo sentimentos, né? Justamente em vícios. Mas elas não tinham contextualizado quais isso que era. A bebida e o cigarro. Tipo, me dá uma bebida aí, deixa eu ficar louca. Tipo, deixa eu. é, tipo, elas estão usando a bebida e o cigarro como válvula de escape para justamente continuar nessa relação que as faz mal. Mano, essa música é muito boa. Nossa, essa música é forte, né? Muitas pessoas podem se identificar com isso, né? Relacionamentos tóxicos acabam com a pessoa. Digo isso por experiências passadas também, então é complicado, né? E que bom que elas fizeram essa faixa. É sobre isso que eu falo. Eu queria muito que elas explorassem, liricamente falando. Claro, elas podem trazer a ousadia sempre presente do grupo, mas coisas realmente pés no chão que possamos nos conectar, sabe? Isso é, pra mim, é o que importa na música, a conexão. Uou! Caixa de ritmo bastante presente e a gente teve nos versos um pouco dessa influência do hip hop, justamente fundido com o rock, né? Legal. O que que eu falei, pera? É isso, a gente teve essa fusão do hip hop com o rock aqui, né? Essa guitarra e essa bateria. Os vocais estão mais melódicos. Elas estão sem filtro nesse álbum, né? Gostei. Bem ousadas. A percussão rítmica tá marcando bastante presença, bastante presença nessa música, diferente das músicas anteriores. Aqui tá bem evidente. E realmente, né, agora elas caíram na real sobre a relação, sobre o relacionamento tóxico que elas falaram na faixa anterior, né? E é engraçado que a partir de Heart to Love não, a partir de Type of Girl, elas começam a contextualizar sobre esse romance do disco, né? Que, tipo, elas meio que estavam se pagando de fodona ali em Type of Girl, né? Tipo, você que vai se apaixonar por mim e tal, e tudo mais, mas aí em Ai Heart to Love, dá essa brecha que, tipo, meu Deus, eu tô realmente gostando de você. Só que no final elas descobriram que a pessoa não prestava, né? Que agora foi em The Happiest Girl e Tolly. Tolly. Só que em vez de justamente ser aquele. Elas poderiam ter feito. Não, mas elas fizeram, deixa quieto.
E eu acho muito importante essa música de verdade, assim, pra sociedade, pro completo, pra todas as mulheres que estão escutando essa música, justamente porque ninguém é de ninguém, tipo, ninguém possui o seu corpo é o seu corpo e não é não, tá ligado? Então, isso é muito legal porque o Blackpink tem uma influência muito grande e com certeza vai influenciar positivamente todos os ouvintes dessa música. Então, isso é muito legal. E é isso, cara. Tipo, eu tô gostando bastante do disco. As músicas não estão superficiais, sabe? Elas estão bem empoderadas. E empoderando também, né? Por mais que eu tenha gostado bastante liricamente dessa música, eu não gostei dela. Tipo assim, não me conquistou como as outras. Eu achei ela, tipo, bem linear, do começo ao fim. Tipo, não teve muitas variações na produção da música, era a mesma coisa do começo ao fim. E eu não gostei muito porque não me cativou tanto, sabe? Eu achei ela um pouco parada, falando sonoramente e da produção dela. E aí depois dessa faixa teríamos Ready for Love. Porém, essa música eu já escutei, porque eu achei que ela nunca seria lançada, né? E eu fico curioso sobre as coisas, né? Sobre grupos e eu gosto de ouvir música, né? Por ser músico. Então eu já ouvi essa faixa e eu gosto dela bastante. Aliás, era a minha música favorita do Blackpink. Pois é, a música não lançada era minha favorita, porém agora eu tenho três novas faixas favoritas do Blackpink, que é Yeah Yeah Yeah, Heart to Love e The Happiest Girl. Eu acredito que sendo ou não sendo fã do Blackpink, a gente não pode negar a importância e influência das meninas da indústria e o Born Pink, ele reflete muito bem isso. Particularmente, o álbum ele dá indícios de uma evolução do grupo, mantendo essa identidade e ousadia original do Blackpink que a gente conhece, mas agora explorando novas sonoridades como o synth pop, o pop rock e o hip hop com influências do trap. E eu digo indícios de uma evolução porque não se dá para ver uma evolução a longo prazo do grupo em um material tão curto. O álbum deveria ser maior. A Coreia tem que parar de achar que o álbum é 8 faixas, é 13 faixas, 12 faixas, 14 faixas. Providencie um álbum completo realmente, o ID, por favor. Eu gostei que muitas músicas não são previsíveis, o que é um ponto positivo, porque algumas músicas do Blackpink realmente não gosto, por serem previsíveis e a produção ser muito parecidas com as faixas anteriores do grupo, que acaba me irritando. E as minhas faixas favoritas foi Yeah Yeah Yeah, Heart to Love e The Happiest Girl. E as minhas menos favoritas foram Type A Girl e Tall, justamente pela sonoridade e produção não me agradarem tanto por achar as músicas um pouco mais lineares, mas não quer dizer que eu não gostei das letras das músicas, porque eu gostei sim. Além disso, um outro comentário que eu gostaria de falar é que esse álbum é finalmente um trabalho coeso do grupo, diferente do The Album, que eu não acho coeso não. São muitas sonoridades, muitas quebras bruscas sonoras ali no The Album, parece mais, sendo sincero, uma coleção de hits do que um corpo, um corpo de músicas completo, sabe? Como posso dizer? Um conjunto de músicas que se completa entre si, mas elas entregam isso aqui, o que é muito legal, e do começo ao fim as líricas se completam, que liricamente falando, o álbum traz esse lado ousado, né? Do Blackpink em Pink Venom e em Shutdown, e depois a gente vê um lado mais ousado, apaixonado, sensível e empoderado do grupo, o que é bem legal, e elas falam justamente sobre esses altos e baixos do amor, né? Sobre você recuperar essa segurança para amar novamente, mas acabar que
você acaba se machucando de novo. Porém, você entende que não é o fim e você começa a ver as coisas de outras formas e realmente pegar isso de experiência para sua vida e simplesmente seguir em frente. Então, isso é bem legal. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E qual foi sua faixa favorita de Born Pink? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e falou!